Agora eu queria chamar aqui a doutora Suiane Monteiro, que está representando hoje a CGCAM, Coordenação de Oncologia do Ministério da Saúde. Bem-vinda, doutora Suiane. Boa tarde a todos. Meu nome é Suiane Monteiro, eu sou médica oncohematologista pediátrica e servidora do Corpo Técnico da Coordenação Geral da Política de Prevenção e Controle do Câncer do Ministério da Saúde. Eu estou aqui hoje substituindo o Dr. José Barreto, uma responsabilidade enorme, né? Nosso coordenador geral, que infelizmente não pôde estar presente em função de uma agenda junto ao CONAS. Gostaria de cumprimentar os organizadores do evento e a todo mundo que está nos assistindo pelas redes e também aos participantes dessa mesa pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para discutir uma pauta tão relevante. Nosso foco hoje é discutir como o Ministério da Saúde está fortalecendo a atenção aos cânceres relacionados às mulheres, como câncer de mama, ovário e colo do útero. Infelizmente, para o triênio 2023 a 2025, nós temos uma previsão alarmante, né? Mais de 70 mil casos novos de câncer de mama serão diagnosticados a cada ano, cerca de 17 mil novos casos de câncer de colo do útero e 7 mil de ovário. No contexto da prevenção e controle do câncer, vários eixos precisam ser analisados de forma separada. Dentre eles, eu elenco a prevenção e a promoção da saúde, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos. Quando nós falamos em promoção e prevenção no contexto do câncer de mama, precisamos lembrar que apenas 3 a 5% desses tumores têm origem genética. A grande maioria está relacionada com outros fatores diversos, como fatores comportamentais, endócrinos, história reprodutiva e idade, entre outros. Dessa forma, é sempre importante ressaltar que a adoção de hábitos de vida saudáveis, como a prática de exercícios físicos regulares, a prevenção da obesidade e a amamentação, são medidas que fazem toda a diferença para a prevenção deste e de outros cânceres. O rastreamento populacional para o câncer de mama é uma estratégia que já se provou efetiva. E o que é isso? É buscar dentro da população sem queixas, por meio de um exame radiológico simples, que é a mamografia, lesões iniciais impalpáveis, muitas vezes caracterizadas apenas por microcalcificações e que só seriam diagnosticadas muito tempo depois em uma situação bem mais avançada. Quando em estágio inicial, o tumor pode ser tratado por uma cirurgia menos mutiladora e algumas vezes pode não necessitar de quimioterapia complementar. Mas precisamos lembrar que o sucesso de um programa de rastreamento depende de muitos fatores. A existência de uma diretriz nacional de rastreamento é a primeira delas. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres na idade entre 50 e 69 anos a cada 2 anos. Lembramos também que não existe impeditivo para que o médico solicite o exame em idade inferior a esta, em mulheres que considerem necessário iniciar o rastreamento de forma mais precoce, levando em conta principalmente seu histórico familiar. É sempre importante ressaltar que este método tem limitações quanto à capacidade de avaliação de mamas densas, que são mais frequentes em mulheres mais jovens. O intervalo preconizado para o rastreamento é a cada 2 anos, porém, mais uma vez, esclarecemos que esse período pode variar, levando em conta a avaliação individualizada do risco pessoal. Pacientes que apresentam achados anormais no exame inicial de rastreamento devem estar atentas ao adequado segmento, sendo muitas vezes necessário repetir o exame em intervalos menores ou complementar a avaliação por outros métodos de imagem ou ainda a realização de uma biópsia. Essa avaliação deverá ser orientada pelo médico especialista. Dessa forma, os gestores locais precisam organizar a sua rede de atenção, de forma a dimensioná-la para a população programada a fazer o rastreamento, bem como realizar os fluxos entre os diferentes níveis de atenção e garantir a regulação em tempo oportuno, nos diferentes pontos da linha de cuidado. Não menos importante, a mulher precisa comparecer para realizar o rastreamento. Por mais desconfortável que o exame possa ser, essa mulher deve ser esclarecida da importância desse simples gesto. Todos esses fatores contribuem para que se consiga atingir o resultado de sucesso desse programa. Como perspectiva de atualização nessa pauta, o Ministério já iniciou as discussões internas para o desenvolvimento da diretriz de rastreamento do câncer de mama no grupo de risco. Esperamos o mais brevemente possível conseguir avançar nessa pauta. Outra questão totalmente diferente é a paciente sintomática, aquela que apresenta uma lesão palpável, uma irregularidade na mama, vermelhidão, uma descarga papilar sanguinolenta. Ou aquela mulher que apresenta sangramento vaginal anormal, massa abdominal ou pélvica ou dor.
Essa mulher precisa estar atenta ao reconhecimento desses sintomas, procurar inicialmente a avaliação pela atenção básica, que é a porta de entrada, e daí então seguir o fluxo de esclarecimento diagnóstico no âmbito da atenção especializada. No sentido de orientar e capacitar a rede, a SEGECAM e o INC estão finalizando a elaboração de um material orientativo relacionado à alta suspeição de câncer e que brevemente estará disponível. Bom, o tratamento definitivo do câncer de mama envolve modalidades como a cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo, hormonais e anti-HER2, dentre outras. As diferentes modalidades de tratamento são disponibilizadas para a população SUS nas unidades de alta complexidade em oncologia ou nos centros de alta complexidade, CACOM. Com vistas a garantir um tratamento mais homogêneo entre os diferentes sunacões e cacões, o Ministério iniciou a migração das antigas DDTs para um modelo de PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica, onde o câncer de mama, pela sua importância e complexidade, foi escolhido como o primeiro para a implementação. Cabe esclarecer alguns pontos sobre esse projeto que frequentemente percebemos ser interpretado de forma equivocada. Os PCDTs não têm como objetivo serem um guideline internacional com as últimas referências de tratamentos mais modernos, custosos e muitas vezes de pouco impacto em sobrevida. Na verdade, eles vêm no sentido de corrigir distorções regionais advindas das distintas capacidades de cofinanciamento que alguns centros ou estados têm e que outros não têm. O PCDT vem no sentido de protocolizar um espectro mínimo de alternativas que estejam acessíveis a todos os centros, de forma que os procedimentos mapeados como necessários estejam incorporados. E isto não se restringe a drogas, mas também a procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, avaliações laboratoriais e moleculares, dentre outros. Entendemos que a lógica das incorporações precisa evoluir para o escopo do que é mapeado no contexto do PCDT e não somente pela pressão externa. O PCDT de mama foi recentemente publicado e seus procedimentos relacionados estão em vias de publicação. Dentre eles, podemos destacar as terapias de alto custo, como os inibidores de ciclina, o trastuzumab etancina em adjuvância, a ampliação de terapias existentes, como os anti-HER2 em primeira linha também para os pacientes com metástase além da visceral, e a redução da idade dos procedimentos de câncer de mama, a capecitabina para os tumores triplo negativos e a criação de um procedimento em tabela específico para a ressonância de mama. Em relação ao câncer de ovário, destacamos a incorporação recente do olaparib para mulheres com mutação BRCA, seguida de uma priorização deste PCDT que está na fase de síntese de evidências em relação às terapias priorizadas pelo grupo elaborador. Bom, o câncer do colo do útero, infelizmente, ainda é muito incidente em nosso país. Porém, ele é considerado passível de erradicação por meio de rastreamento e tratamento das lesões precursoras, combinado a uma estratégia de vacinação contra o HPV. Dada a situação epidemiológica do câncer do colo do útero mundial, a Organização Mundial de Saúde lançou a Estratégia Global para acelerar a eliminação do câncer do colo do útero como um problema de saúde pública. O Brasil, assim como outros países da América Latina, tornou-se signatário da estratégia proposta pela OMS e, em parceria com a OPAS, vem desenvolvendo ações para viabilizar o alcance das metas propostas. Diante de todo o exposto, idealizou-se a mudança de estratégia para o enfrentamento do câncer de colo de útero, onde uma das fases iniciais foi a avaliação da tecnologia de testagem molecular para a detecção do vírus HPV. A Portaria Ministerial 299 de 2023 instituiu a Estratégia de Mudança Tecnológica para o Controle e Eliminação do Câncer do Colo do Útero. Entendendo a necessidade da adequada avaliação da complexidade da transição do rastreamento oportunístico para o organizado, bem como a articulação interministerial e tripartite, foi criado o Grupo de Trabalho para o Controle e Eliminação do Câncer do Colo do Útero. Atendendo ao objetivo do GT, foi desenvolvido o Plano Nacional de Eliminação do Câncer do Colo do Útero, que possui 8 eixos distintos. As diretrizes de rastreamento do câncer do colo do útero foram atualizadas e aprovadas na reunião da Conitec de 19 de fevereiro de 1925. Em paralelo, estamos trabalhando em um documento para apoiar a organização da rede. Para o tratamento em relação ao colo do útero, atualmente não existe nenhuma DDT vigente. No entanto, esta lacuna foi considerada prioritária para a resolução, tendo sido solicitada priorização para a elaboração deste PCDT, podendo desta forma compor adequadamente todos os pontos da linha de cuidado. Bom, outra modalidade de tratamento fundamental do câncer é a radioterapia. Precisamos destacar a importância do plano de expansão da radioterapia para assegurar a distribuição de um parque tecnológico de altíssimo custo em todas as regiões do país.
O PerSUS, como é conhecido, vai ter disponibilizado ao seu final mais de 90 soluções em radioterapia, estando 49 destas já entregue e o restante em execução avançada. O SUS contempla sem custo todas as fases de acompanhamento em todos os eixos mencionados, sem esquecermos também a fase de reconstrução da mama, que é uma parte reabilitativa essencial, principalmente quando há necessidade de uma cirurgia mais extensa e mutiladora, para que esta mulher possa recuperar, além da sua saúde, também sua autoestima. Entendendo que havia um descompasso importante entre o número de mastectomias realizadas e de reconstruções mamárias, o Ministério publicou uma estratégia de fomento às reconstruções mamárias por meio das portarias 127 e 553 de 2023, possibilitando assim uma remuneração diferenciada, o que permite incentivar essa linha de cuidado dentro dos serviços de alta complexidade. Por fim, destacamos a publicação da Portaria 3681, de 7 de maio de 2024, que instituiu a Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS, com o objetivo de integrar os cuidados paliativos à rede de atenção à saúde, especialmente na atenção primária, e promover a melhoria da qualidade de vida dos pacientes em cuidados paliativos. A política abrange ações e serviços de saúde para o alívio da dor e sofrimento em pessoas com doenças que ameaçam a continuidade da vida, respeitando a autonomia e as crenças dos pacientes. Inclui diretrizes para ampliação do acesso universal aos cuidados paliativos, educação e sensibilização sobre o tema, valorização dos profissionais da área e o uso de tecnologias como a telesaúde. Assim, eu encerro a minha fala, nesse tempo que foi bastante exíguo, mas estando à disposição junto com o Eduardo e a Aline do Ministério aqui presente para ampliarmos a discussão durante o debate. Obrigada. Muito obrigada, doutora Suiane. Aproveito aqui o espaço para parabenizar toda a equipe da CGCAM, todo o time que não tem medido esforços para poder, né, a partir das iniciativas de vocês, avançar nessa questão, nesse cenário tão desafiador e complexo, né, que é o controle, do câncer no nosso país. Tá? Muito obrigada.